Conforme prometido, vamos voltar aqui para o plano falando sobre um tópico muito importante, que são as organizações criminosas. Organizações criminosas, que é um tópico muito importante e também um tópico muito atual. Então vamos falar sobre ela e posteriormente sobre elas, organizações criminosas, e alguns pontos importantes relacionados ao Estado brasileiro no combate às organizações criminosas que lesam e muito o quê? A economia do nosso país. Além de lesarem a economia, temos também problemas, além dos problemas econômicos, né, temos problemas também sociais, porque as organizações criminosas têm um poderio econômico muito forte. Então vamos falar sobre elas e posteriormente vamos falar especificamente sobre o crime de homicídio, ok? Vamos lá para o quadro. Nós temos o seguinte aqui, em relação às organizações criminosas, nós temos algumas propostas. Vamos lá. Estabelecer equipes conjuntas de investigação com forças estrangeiras para os casos de criminalidade organizada transnacional ou para crimes cometidos por organizações internacionais. Volta para mim, gostaria de fazer uma observação muito interessante. Nós vimos anteriormente a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública e lá nós tínhamos o quê? Nós estudamos informações, a integração dos órgãos de segurança pública e convidados também no combate na segurança pública, para a efetividade da segurança pública. E vimos que é possível nós termos bons resultados com essa integração, com essa atuação integrada, através, a gente viu lá, dos centros integrados de comando, controle, né, comunicação, enfim, nós vimos isso. E é importante também nós ampliarmos essa atuação integrada, trazendo o quê? Trazendo forças de segurança, de combate ao crime em países diferentes. Então, tendo as forças brasileiras tendo uma atuação integrada com forças estrangeiras. Por quê? Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, existe um crescimento da atuação criminosa transnacional, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós temos o crime de tráfico de drogas, bastante conhecido por vocês aí e estudado por vocês também, lá na Lei 11.343, a Lei de Drogas, enfim. Nós temos, só para vocês terem noção, 1 quilo de drogas pode chegar, ou tem diversas investigações com 1 quilo de drogas lá na Europa valendo R$200.000. Então você imagina uma carga de drogas, de cocaína, por exemplo, de 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas, como são apreendidos aí nos portos, né, enfim. Então, calcula aí, né? Vejam algumas operações aí, pesquisem e vejam aí, 1 tonelada, 5 toneladas, como já foi encontrado em alguns portos aí do Brasil. 5 toneladas vezes um valor aproximado aí aí dependendo da pureza da droga, né, nós temos aí de 100 a 200 mil reais. Calcula esse valor dessa droga aí para você ver como é alto e como como crescem os olhos das organizações criminosas, dos criminosos para esse crime que gera, vamos dizer assim, lucros exorbitantes. Então cabe ao Estado brasileiro fortalecer essa atividade de combate ao crime também junto a outras nações, a forças estrangeiras. Muito interessante esse ponto. Vamos voltar para o quadro. Nós temos o seguinte, ó, estabelecer forças conjuntas em âmbito estadual e federal, né? Nós temos um trecho
do plano, apesar de, na maioria das vezes, tratar-se de delitos de caráter transnacional, nada impede a cooperação com entes estaduais para desbaratamento de redes de corrupção e organizações criminosas que também interessam à justiça estadual e que possam dar relevantes resultados. Muito interessante essa passagem do nosso plano, muito interessante mesmo. Prosseguindo, nós temos aqui exemplo de operação conjunta, Operação Luz na Infância, né, que trata aqui da pedofilia infantil na rede mundial de computadores. Né? Temos aqui também um ponto abordado nela, polícias estaduais com apoio do Ministério da Justiça, e temos aqui treinamento, também um ponto que foi importante e abordado nessa operação. Nós temos aqui o treinamento e licença software Child Protect System, dada pelos o governo dos Estados Unidos. Okay? Muito interessante isso. Necessidade de escuta ambiental para a captação de comunicações entre os membros de organizações criminosas. Né? Como já visto anteriormente, apesar de não se tratar de interceptação telefônica, mas, vamos dizer assim, uma irmã da interceptação telefônica, que é a escuta ambiental, né, também é de fundamental importância para o combate dessas organizações criminosas, um combate mais efetivo, ok? Temos aqui um importante grupo, né, de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO. Né? Ele tem como foco a atividade delitiva principal, mas também correlatos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Volta para mim. É o seguinte, sabemos que, infelizmente, as organizações criminosas valem do quê? Do poderio econômico que elas têm para corromper determinados agentes públicos que, infelizmente, caem nessa roubada e alimentam esse grande esquema que são os esquemas promovidos pelas organizações criminosas. Infelizmente existe essa atuação dessa forma das organizações criminosas se valendo de agentes públicos para facilitar o cometimento de determinados crimes. E temos aí então o GAECO, né, um grupo de atuação especial que tem resultados positivos aí no combate ao crime organizado, ok? Levando em consideração também não só a atividade delitiva principal, como também outros crimes que estão relacionados, como por exemplo a lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos, ok? Volto para o quadro, nós temos o seguinte aqui, nós temos interessante reformular e fortalecer o Subsistema Nacional de Inteligência de Segurança Pública, SISP. Temos, ponto importante aqui, uma proposta, aperfeiçoar a estrutura federal de coordenação de inteligência de segurança pública. Temos fomentar o aperfeiçoamento das estruturas estaduais de inteligência, que aqui, de certa forma, elas precisam inclusive compartilhar informações e tecnologias também são necessárias. E temos aqui aperfeiçoar a estrutura de rastreamento e recuperação de ativos financeiros e legais. A gente já viu esse tópico de ativos financeiros e legais também tendo essa necessidade aí de rastrear e recuperar esses ativos financeiros. Identificar as principais rotas de escoamento de produtos do mercado ilegais. Identificar, mapear e bloquear fluxos reais e virtuais de mercadorias ilícitas, de pessoas e de recursos financeiros
e operacionais à disposição das organizações criminosas. E incentivar a troca de informações de inteligência sobre estrutura, lideranças e integrantes de organizações criminosas entre as diferentes organizações policiais da União e dos estados e do Distrito Federal, ok? Tendo aqui, por exemplo, nós conhecemos o artigo 144 da Constituição Federal, nós temos aqui, como é falado aqui, organizações policiais no geral, não se restringindo aqui às polícias judiciárias. Então podemos ter trocas de informações aqui, por exemplo, entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, enfim, para combate mais efetivo das organizações criminosas. Capacitar profissionais de segurança pública dos estados e do Distrito Federal sobre investigações das diversas modalidades de crime organizado. Capacitação, sempre batida aqui no nosso plano. Desenvolver estratégias de integração entre inteligência policial e inteligência do sistema penitenciário. Esse tópico aqui é muito interessante. Muito interessante. Saibam que vocês trabalharão no Sistema Penitenciário Federal. O Sistema Penitenciário Federal ele é um sistema modelo para todo o Brasil. E lá no Sistema Penitenciário Federal, vocês devem saber que determinados encontros de advogado ou os presos em si são gravados. Gravação de áudio, gravação de vídeo, áudio e vídeo. Então, é interessante que essas informações elas sejam, obviamente, analisadas e que essas informações analisadas elas sejam compartilhadas com forças policiais, fazendo esse compartilhamento de informações de inteligência entre forças policiais e o sistema penitenciário para combate mais efetivo de quê? Dessas organizações criminosas, o crime organizado. Ok? Então é importante ter esse link aí, esse compartilhamento, essa aproximação dessas forças, porque para falar a verdade, todos, apesar de estarem atuando em locais diferentes, todos têm um objetivo comum, que é o quê? A paz pública, a segurança pública. Então nós temos aí atuações diferentes voltadas para o mesmo objetivo. Okay? Voltando para o quadro, nós temos fomentar a aquisição e utilização de sistemas informatizados de análise criminal e inteligência. Incentivar a política de enfrentamento às organizações criminosas por meio do ataque simultâneo à tríplice vertente identificada por, deixa eu pegar aqui, atividade criminosa da organização, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Nós já falamos sobre isso. Fortalecer o enfrentamento da corrupção dos agentes públicos por meio do aprimoramento de mecanismos de controle e transparência de crescimento patrimonial. Olha só que legal. Então, um agente público recebe 10 mil aqui, e aí no final do ano, ele está com um patrimônio de 1 milhão. 1 milhão. É possível? É possível. Mas é óbvio que não é a regra. Não é a regra. Aqui porque o servidor ele pode ser investidor de longas datas, enfim. E aí pode ele conseguir esse patrimônio. Mas não é a regra. Então, esse crescimento patrimonial, ele deve ser observado para quê? Para se houver a necessidade, que aquele agente se justifique, ok? Olha só, só lendo novamente, fortalecer o enfrentamento da corrupção nos agentes públicos por meio do aprimoramento de mecanismos de controle e transparência
de crescimento patrimonial, passando pelo aprimoramento dos procedimentos para investigação de aumento patrimonial suspeito, ok? Fomentar a cooperação tecnológica, técnica e de inteligência entre as polícias para enfrentamento de organizações criminosas que atuem nos tráficos de drogas, armas e contrabando. Caindo no concurso aqui, é importante vocês conhecerem essas leis aqui, e se cair também, né, a Lei 11.343, a Lei de Drogas, e a Lei 10.800, deixa eu ver tá aqui, 10.826, Lei de Armas, ok? Então, estudem essas leis aí que são importantes. E também lá, se for cobrado no Código Penal, também o crime de descaminho e contrabando. Utilizar a rede Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal e Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, para o rastreamento do financiamento de atividades ilícitas e lavagem de dinheiro da criminalidade organizada. Tudo interessante. Intercâmbio de policiais, olha só que legal, intercâmbio de policiais, aqui são os agentes propriamente ditos, tá? E uso compartilhado de informações e equipamentos de inteligência. Olha só, essa medida aqui é interessante, essa medida aqui é muito interessante. Uma atividade lá da Polícia Federal, por exemplo, da Polícia Federal, no estado de São Paulo, né? Sabemos que, no geral, nós temos aqui os PMs conhecendo mais áreas, né? Policiais civis, enfim. Então, o que acontece? Seria interessante haver também esse intercâmbio de policiais para o enfrentamento às organizações criminosas. E criar banco de dados na Polícia Federal para armazenamento de todas as informações referentes às apreensões de armas. Vejam que existem muitas passagens que falam sobre armas, né, provenientes do exterior, com acesso para as forças de segurança. Muito interessante. Agora vamos passar ao crime de homicídio. Eu falo que não sou professor de direito penal, mas sei que o crime de homicídio, os crimes contra a vida são muito importantes lá no Código Penal, na prova de direito penal. E o crime de homicídio é, com certeza, um crime bastante importante. Inclusive, devemos observar o crime de homicídio, né, lá na Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, né? Quando que o crime de homicídio vai ser um crime hediondo? Aí temos alguns requisitos aí, é importante vocês conhecerem, né? Ok? Lei 8.072, né? Mesmo que não caia na sua prova lá, a Lei de Crimes Hediondos, enfim, mas é importante que vocês saibam aquela modalidade de homicídio que é crime hediondo também. Todo homicídio é crime hediondo? Não. Existem alguns crimes de homicídio que são hediondos. Vejam a Lei 8.072, ok? Mais especificamente, se não cair na sua prova, mais especificamente do crime de homicídio. Voltando lá para a tela, nós temos, em relação aos homicídios, nós temos algumas medidas, né? Promover, com o apoio do Ministério da Justiça, ações de repressão e prevenção nos municípios com maiores índices de criminalidade violenta. Então, por isso é importante serem registrados os crimes, serem feitas estatísticas, mapeamentos, enfim, para que
para que a gente possa, enfim, né, realizar ações de repressão e prevenção desses municípios com maiores índices de criminalidade. Nós temos criar base de indicadores de investigação de homicídios, composta por classificação dos homicídios, por indicadores de desempenho, de esforço e de acompanhamento para monitoramento dos índices de elucidação da letalidade violenta no país. Muito interessante aí esses indicadores. Induzir a criação de delegacias especializadas em homicídios. Há alguns estados que temos aqui delegacias especializadas em homicídios, com capacitação dos profissionais em técnicas de investigação, técnicas de entrevista e interrogatório, preservação do local de crime e produção de provas periciais. Estimular a implantação de câmeras de monitoramento de homicídios em conjunto com o sistema de justiça criminal, fomentando a fixação de protocolos comuns de ação entre instituições. Então aqui, câmeras de monitoramento, já acompanhamos em alguns estados, né? Em alguns estados, essas câmeras sendo implantadas aí para verificação de, como eu falei para vocês, temos estatísticas, temos o mapeamento, e aí temos uma medida posterior, uma proposta aqui no nosso caso, de instalação de câmeras de monitoramento de áreas com maior risco, com maior probabilidade de haver o cometimento do crime de homicídio. Então é interessante para fins de prevenção, para fins de repressão também, é possível que aconteça naquelas áreas marcadas no nosso mapa. Então, fica aí esperto, né? São informações bem tranquilas aí, mera leitura, né? A gente vai fazendo um ou outro breve comentário, mas nada que seja de outro mundo para nós. Então, meras leituras, né? A princípio nada de muito importante assim nessas passagens, nesses últimos vídeos, mas vamos fazer um grande resumo ao final de todos os vídeos, né? Que está chegando, inclusive, né? Acredito que 2 ou 3 vídeos aí, eu acho que uns 3 vídeos a gente esteja finalizando esse Plano Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, né? Se você gostou, né, deixe seu curtida aí, né? Deixe seu comentário, feedback é importante, né? Não preciso mais pedir a vocês aí, né? Vocês já me conhecem. Vamos dar uma acelerada aí nesse conteúdo, né? Nós precisamos acabar para que a gente possa começar a fazer nossas questões e trazer muitos pontos importantes, né? Principalmente lá eu vou focar em a lei de execução penal, né? Que temos algumas jurisprudências importantes aí, e é importante a gente focar nela, porque ela que tem uma dificuldade a mais, né? Por não ser só o texto da lei trazido nas provas, mas na prova do CESP pode ser cobrado alguma jurisprudência, né? Eu tenho a jurisprudência compilada aqui, vou trazer para vocês ponto a ponto dela. Eu já falei sobre alguns pontos importantes, mas vou repetir para que a gente possa chegar na prova e massacrar essa prova. No geral, as outras leis são meramente leitura da lei, então não traz uma dificuldade maior, né? A dificuldade mesmo é no número de informações, mas a gente focando, pontuando algo que seja importante, a gente com certeza chegará a um índice de respostas certas, né? Gabaritar aí com o bloco 3, ou chegar num índice de respostas muito alto aí. Pode ter certeza que nós conseguiremos conseguiremos alcançá-lo, ok? Então, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, por estar aqui comigo, e mande mensagem aí no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram, para que a gente possa ter essa relação, aproximar essa relação e consequentemente andarmos juntos para conseguirmos a aprovação, ok? Então,
Muito, muito, muito obrigado.